Olá, meu amigo, minha amiga, meu prezado irmão, minha irmã. Hoje eu quero falar para você sobre o tema porque nós devemos viver uma vida de assistência a Deus. Você sabe por que nós devemos viver uma vida de assistência a Deus? A razão é muito simples. É porque Deus vive uma vida de assistência para os seres humanos. Imagine que um pai, a mãe, eles, quando têm filhos, eles deixam de lado seus sonhos, seus projetos, suas ambições pessoais e passam a concentrar toda a sua expectativa, concentrar toda a sua alegria, toda a esperança, todos os seus investimentos nos seus filhos. Não é verdade? Quem é pai, quem é mãe sabe muito bem que isto é verdade. E eu pergunto para você, será que apenas pai e mãe físico, humanos? Não. Se você estuda o mundo animal, se você de vez em quando já morou no campo, ou se você assiste de vez em quando algum filme aí, algum vídeo do mundo animal, você vai perceber que qualquer espécie animal tem a mesma natureza de devoção integral, de amor incondicional e dedicação incondicional pelos seus filhos, pela sua prole. Qualquer espécie tem o mesmo comportamento. Então eu pergunto para você, por que os seres vivos possuem essa natureza? E de onde eles adquiriram essa natureza? De onde veio essa natureza? Ora, podia que os humanos tivessem um comportamento e os animais tivessem outro comportamento, cada espécie tivesse um comportamento diferente. Entretanto, o que nós percebemos é que é um comportamento completamente idêntico, o comportamento de pai e de mãe em relação aos seus filhos. Então, o que nós percebemos é que essa é uma natureza que deve ter sido herdada de uma única fonte, de uma única origem, de uma única vertente. Então, qual é a origem, qual é a fonte, qual é a vertente que gerou a origem desta natureza paterna, a natureza materna? Só pode ser Deus, o Criador. Então, com certeza, Deus ele desenvolveu esta natureza em si, a gente não sabe, claro, como, mas Deus deve possuir essa natureza paterna. Quando nós temos filhos, antes dos nossos filhos nascerem, nós geralmente costumamos preparar o enxoval, preparar o quarto, preparar tudo para receber o neném que está para nascer. Então, o que nós podemos entender é que o universo não é nada mais do que o lar preparado para a humanidade. A Terra é o lar preparado para a humanidade física, no seu estado de dependência do corpo físico, e o universo para ser desfrutado pelos seres humanos na sua condição espiritual. Porque o único meio de se deslocar pelo universo só pode ser possível através do espírito, Porque o espírito é que pode se locomover em uma velocidade suficiente para explorar o universo. Nem mesmo a luz, viajando na velocidade da luz, o ser humano poderia. Então, teria que ser alguma criatura que possa viajar se deslocar em uma velocidade além da luz. Então, o que nós percebemos é que Deus projetou o mundo para atender às necessidades humanas antes de criá-lo. Então, Deus ele tem, durante aproximadamente 13 bilhões, 13 bilhões e 700 bilhões de anos é o cálculo estimado pelos cientistas, que é a idade do universo. Durante esses bilhões de anos, Deus esteve trabalhando e projetando a existência do universo como lar para os seres humanos, os seres espirituais. E durante aproximadamente 4 bilhões e meio de anos, Deus esteve preparando o lar na Terra, o útero, onde geraria a vida humana, o espírito humano também seria gerado.
Deus então preparou durante esses 4 bilhões de anos o habitat físico, né, o local de nascimento da espécie humana e o universo todo para recepcionar os seus filhos. Preparou então trabalhando, né, durante mais de 13 bilhões de anos. E durante esses 13 bilhões de anos, mais esses 13 bilhões de anos, Deus preparou absolutamente tudo pensando nos mínimos detalhes, de uma forma que os seres humanos não encontrassem nenhuma espécie de dificuldade para viver. Realmente foi tudo planejado de forma que os seres humanos pudessem viver em total conforto e viver em uma plenitude de felicidade, de satisfação, de alegria. Com o mesmo zelo que qualquer bom pai, qualquer pai normal, mãe, ele realmente se dedica para o bem-estar e para o crescimento, para o desenvolvimento dos seus filhos. Essa foi a postura de Deus. Eu pergunto para você, talvez se você for ou não for pai ou mãe, você nem saberá me responder. Mas se você for pai ou mãe, você saberá me responder com muita facilidade. Qual é a expectativa, qual é o retorno que os pais têm, ou eles esperam dos seus filhos, ao dedicarem-se tanto, a abrir mão de suas vidas, dos seus sonhos, dos seus projetos, se dedicarem com tanta devoção, espontaneamente. Não é uma estratégia necessária, uma estratégia forçada, ou esperando receber algo em troca, mas os pais realmente se deleitam neste prazer, né, de criar os filhos. E chega um momento quando eles estão aptos ali, dispostos, né, a doarem tudo para os seus filhos, um cartório, entregam, né, todos os seus bens quando chegam a uma certa idade, e ficarão tristes, decepcionados se não tiver uma boa herança para deixar para os seus filhos. É a mesma natureza de Deus. A Bíblia diz que Deus entregou, abençoou aos primeiros humanos, dizendo-lhes que dominasse sobre todas as coisas, ou seja, transferiu para eles o direito de posse, domínio sobre todas as coisas. Então, qual é a expectativa do pai e uma mãe ao proceder assim? Eles fazem isso instintivamente. Qualquer espécie tem o mesmo comportamento. Agora eu vos pergunto, qual é o retorno que eles têm por essa dedicação, por essa devoção, a ponto de darem suas vidas, sua alma, em função do crescimento e desenvolvimento dos seus filhos? Apenas uma expectativa, a lealdade. Devoção, piedade e lealdade. É o único retorno que os pais esperam dos seus filhos, né? É a lealdade e a fidelidade. Não há outra coisa que nós esperamos dos nossos filhos, né? Lealdade e fidelidade. Com certeza, Deus também, o Criador, não almejava outro retorno, não almejava outro bem como resposta à sua dedicação pela humanidade. Apenas esperava a lealdade e a fidelidade. Com a lealdade e a fidelidade, os primeiros ancestrais humanos nunca teriam destruído o projeto da criação de Deus. Pelo contrário, eles estariam zelando pela obra recebida dos seus pais, compreendendo o esforço que os pais fizeram, a dedicação que Deus, o Pai, fez para construir tudo aquilo, para atender apenas a necessidade deles. E estariam retornando para Deus a fidelidade, a lealdade. Desta forma, Deus, ou qualquer pai, sente-se completamente conformado, feliz, satisfeito e pode morrer, se for preciso, quando chegar o tempo, pode morrer com todo o prazer, com toda a alegria no coração, né, com toda a paz, porque sabe que toda a sua vida, toda a sua dedicação, todos os seus feitos estão em mãos seguras e que os filhos, né, os herdeiros, tratarão de zelar com todo o amor, com toda a devoção e até mesmo aperfeiçoar, aprimorar aquele patrimônio deixado pelos seus pais. Então, meus prezados, é desta forma que Deus aguardava uma resposta dos seres humanos, os primeiros ancestrais humanos, Adão e Eva. Infelizmente, estes
viraram as costas contra Deus e, misteriosamente, inexplicavelmente, resolveram dar ouvido às palavras do arcanjo Lúcifer, do inimigo de Deus, o qual não tinha feito absolutamente nada em favor deles, apenas usurpou da sua inocência. E assim hoje, este mesmo episódio, esses mesmos fatos continuam acontecendo com os seres humanos hoje. Quando vocês veem a juventude deixar de dar o crédito para os seus pais e dar o crédito e virando as costas para os seus pais, dão crédito ao seu coleguinha da escola, aquele amigo, aquele colega, dedicam muita mais apreciação e mais credibilidade para os seus amigos, né, do que para os seus pais. E segue um caminho completamente aquele que é o esperado, que está dentro da expectativa do coração, da mente dos seus pais. Então, desta forma, nós experimentamos involuntariamente o mesmo triste coração experimentado por Deus no início da história humana. Se você não conhece, é só você ler em Gênesis 6,6. A Bíblia diz que Deus ficou com o coração ferido de íntima dor, ou ficou com o coração pesaroso, algumas traduções, e se arrependeu de ter feito o homem sobre a terra. Então, chegou a hora quando nós finalmente compreendemos esta realidade e resolvemos solucionar essa dor, essa tristeza do coração de Deus e dar um novo início, um novo sentido, um novo início para a nossa criação, né, e a nossa história. Desta forma, podemos voltar a preencher o coração de Deus de expectativa, de esperança e de certeza que os homens finalmente cuidarão consigo da sua criação, dedicando-lhe a lealdade, a fidelidade, a piedade para com Deus. É desta forma que o reino eterno de Deus, e para o homem, torna-se completamente repleto de felicidade e paz. Deus se sentirá completamente realizado e nós também, seres humanos, nos sentiremos completamente realizados. Este é o ensinamento, né, trazido até nós pela Igreja de Unificação, através do seu fundador, Reverendo Samião. Muito obrigado por assistir, por acompanhar este vídeo. Que Deus abençoe e lhes dê muita sabedoria para que você possa também compartilhar deste entendimento e voltar a ser os filhos ou filha esperado e aguardado por Deus. Que Deus lhe abençoe.